Louvamos a Deus, queremos cumprimentar, saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, livro de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 12, Romanos 12, 12. Queremos agradecer mais uma vez, pastor Francisco, pela liberdade, pela coragem, de nos convidar para estarmos aqui. Muito obrigado pelo carinho dispensado a mim, a minha família, aos nossos irmãos que estão juntamente conosco. Pastor Marçal, Deus abençoe sua família. Pastor Ciro, nosso querido irmão Diácono irmão Rodrigo, que já conhecemos, também pela graça de Deus, já esteve também um dia já cultuando a Deus conosco, e a todos os irmãos da Igreja do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Os irmãos acharam? Digo amém. Glória a Deus, Aqui é um povo que conhece Bíblia, daí é bom, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Querido Deus, eu chego, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. E agora, Senhor, eu te peço da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Te peço, Senhor, porque eu estou aqui, mas eu sou apenas um vaso. Ó meu Deus, incumbido, Senhor, de trazer a Tua palavra, mas, Senhor, de mim, Senhor, eu nada sou. Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas eu preciso, Senhor, sentir a Tua presença. Eu estou aqui, meu Deus, mas eu preciso, Senhor, estar debaixo da Tua graça. Estou aqui, meu Deus, mas eu preciso, meu Deus, da ousadia, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que foi prometido, Senhor, a todos nós. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, me dai graça, me ajuda e me abençoa, em nome do Senhor. A igreja pode sentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, amém? Irmãos, eu creio que esse texto ele é bem conhecido da igreja, dos irmãos. E irmãos, eu tenho ouvido, tenho estudado muito acerca do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina, assim como ele ensinou a igreja primitiva, no início, quando iniciou as igrejas em todo o mundo. O apóstolo Paulo, ele ia de igrejas em igrejas, ele ensinava, ele orientava, ele doutrinava. Quando ele estava preso, ele não podia ir, ele enviava cartas, mas sempre orientando as igrejas em vários e diversos assuntos para o bom crescimento da igreja e para o bom crescimento espiritual dos irmãos da igreja. Porque é diferente. Meus irmãos, peço perdão aos irmãos, nós estamos aqui e é claro que o pastor da igreja, pastor Francisco, pastor Marçal, os obreiros desta igreja, eles oram, eles se esforçam, porque nós sempre queremos, nós que atendemos um trabalho, nós queremos sempre o crescimento físico da igreja. Nós queremos que as pessoas venham para este lugar, aonde foi escolhido pelo Senhor, para que nós possamos aqui ouvir a sua palavra. Mas a igreja de Deus, ela vai muito além do que isso. O chamado de Deus para as nossas vidas vai muito mais além do que isso. O nosso compromisso com Deus vai muito mais além do que isso. O nosso propósito é muito maior do que isso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existia um homem que fez um grande culto, e neste culto tinha cerca de 30 mil pessoas. Lá existiam muitas pessoas, lá existiam muitos cantores, lá existiam muitos instrumentos, mas lá não tinha a presença de Deus. Lá não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia também vai dizer, meus amados irmãos, que certa ocasião o apóstolo Paulo, ele chegou numa determinada igreja e eles estavam lá ouvindo a palavra. A palavra era de Deus, eram os mandamentos de Deus,
mas não existia a presença do Espírito Santo, porque eles ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, ele ouviu, encerrou o culto, ele pediu a palavra, e aí então ele disse: olha, em quem vocês credes e em nome de quem vocês foram batizados? Falta alguma coisa, falta a presença do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa época, num tempo, onde as igrejas que estão cheias estão vazias. Nós estamos vivendo numa época onde grandes templos estão cheios de pessoas, mas vazias de Deus, porque tem se preocupado com multidões, tem se preocupado com altares magníficos, tem se preocupado com pessoas de renome para colocar neste lugar. Só não se tem se preocupado com a palavra. Mas o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele tinha este chamado. O apóstolo Paulo, ele tinha este cuidado, porque ele sabia que a igreja tinha que crescer junto com o conhecimento. Ele sabia que a igreja tinha que crescer, mas tinha que crescer dentro da palavra. E aí aqui ele nos traz uma observação muito grande. Aqui ele começa dizendo: alegrai-vos na esperança. E esse texto, meus amados irmãos, que lemos, ele contrasta bastante com o tempo que vivemos atual. Porque, meus amados irmãos, assim como era no tempo antigo é claro que existia muita guerra, era povo contra povo, era nação contra nação, assim como hoje também existe. Era pessoas, um caluniando os outros, mas hoje também existe. Era pessoas, um perseguindo o outro, mas nesse tempo de hoje também existe. E a palavra se renova. A palavra vai se renovando. A dificuldade é a mesma, a necessidade é a mesma, mas graças a Deus que a palavra também é a mesma. A mesma palavra que o apóstolo Paulo usou já naquele período, é a mesma orientação, pastor Francisco, pastores que aqui estão. Nós temos que transmitir à igreja a qual estamos. Nós vamos passar por momentos adversos? Vamos. Nós vamos passar por momentos que os nervos vão sair a pele? Vamos. Nós vamos passar por momentos que nós vamos chorar? Vamos. Nós vamos passar por momentos que vamos nos entristecer? Vamos. Só que nós temos uma esperança. Eu no culto de sábado ontem, né? Nós ministramos e um dos assuntos que falamos era sobre a fé. Porque, meus amados irmãos, nós passamos dia após dia e parece, meus amados irmãos, que quando nós nos decidimos para Cristo, muitos têm a ideia, a perspectiva que os problemas vão acabar. Quando nós viemos à igreja, nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida. Muitas pessoas têm uma ideia que agora eu vou enriquecer, que agora eu não vou ter mais problema, que agora eu não vou ter mais dificuldade. Não, o teu problema vai aumentar, a tua dificuldade vai aumentar, a tua perseguição vai aumentar, o número de seguidores nas tuas redes sociais vai diminuir. Aleluia. Mas então qual é o benefício que eu tenho de servir a Cristo? As promessas. E o melhor de tudo, meus amados irmãos, que nós que estamos aqui, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia vai dizer que fiel é quem fez a promessa. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos da promessa. Só que daí a Bíblia vai dizer, e o apóstolo Paulo ele diz: olha, alegrai-vos na esperança.
Muitas vezes nós passamos por situações, como o pastor Marçal, os irmãos colocaram aqui um projeto. E às vezes, meus amados irmãos, aquilo que nós colocamos no nosso coração, que Deus nos faz pensar assim, que é um propósito que Deus coloca no nosso coração, nós pensamos e às vezes é coisa de louco. Mas precisa se cumprir o 1 Coríntios, né? 1:27, né? Porque Deus escolheu os loucos, porque esse sabe o Deus que crê, esse sabe o Deus que busca, esse sabe o Deus que confia, esse sabe ao Deus que coloca as suas dificuldades, os seus projetos, as suas lutas, as suas ansiedades. E aí ele diz assim: alegrai-vos na esperança. Como é que nós vamos ter esperança em alguma coisa, em algum projeto que nós fizemos, direcionados por Deus, se nós não nos alegrar nele? Porque se foi Deus que colocou, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, às vezes nós vemos pessoas se frustrando, missionários, pastores, que às vezes vão para outros países e acabam se frustrando, porque às vezes nem mesmo ele acredita no seu chamado. Ele vai, mas vai pensando: será? Eu vou porque tem uma igreja que vai me apoiar, mas aí daqui um pouco a igreja não apoia mais. Me perdoa, pastor, falei contigo. Viu só? Há poucos dias eu fiz uma promessa ao pastor Marçal e não pude honrar, e não honrei. Eu ia lá fazer um trabalho com o pastor e não fui. Não é assim? Nós erramos. Mas quem coloca o propósito no nosso coração, este não erra. Esse ele garante. E aí ele diz assim, o apóstolo Paulo nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo: ei, te alegra na esperança. Porque o projeto que é colocado no nosso coração, esse não é nosso. Se é de Deus, te alegra. Se tem propósito, se tem projeto no teu coração e é de Deus, ei, te alegra no Senhor nessa noite. Alegra-te na esperança. Só que daí tem mais uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim: sede paciente na tribulação. No meio do projeto, no meio do propósito, vai ter perseguição. No meio do projeto, no meio do propósito, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim: ei, eu te conheço, mas eu acho que não é para ti. E infelizmente, em meio do nosso meio evangélico, em meio dos nossos irmãos, muitas vezes somos atribulados, perseguidos. Espero que não esteja, não está, né? Sendo transmitido. Amém. Em meio do nosso meio evangélico, nós somos apedrejados, porque uns querem ser mais do que os outros, porque a minha igreja é melhor do que a sua, porque eu canto melhor do que você, porque o fulano prega melhor do que você. E aí isso vai se tornando tribulação, e aí o propósito vai parando, o propósito vai sendo retido. Tribulação, irmãos, todos nós temos, e o crente tem mais do que o ímpio. Porque o ímpio, irmãos, que já é ímpio, que já está no mundo, é pouco perseguido porque já está fazendo o que o inimigo quer que você faça. Mas a partir do momento que você começa a renunciar à sua vida, nós temos hoje muitos jovens aqui. Você já notou que a partir do momento que você começou a renunciar à tua vida, começou a vir tribulações sobre a tua vida? Você já notou que quando você começou a querer fazer a diferença, muitos amigos e amigas que você tinha já deixaram de seguir você, de andar com você, de conversar com você?
Você já notou que lá no seu trabalho, a partir do momento que você começou a falar de Jesus, as pessoas pararam de andar junto com você? Agora ele está louco, agora ela está louca, agora ele só está falando desses crentes, agora ele está só falando dessas coisas. Começam as lutas, os problemas, as perseguições, as tribulações. E aí o apóstolo Paulo continua. Só que daí agora ele vem com um segredo, ele vem com a resposta. Aí ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas perseverai em oração. Perseverar em oração. Meus amados irmãos, perseverar em oração tem muitos sentidos. A perseverança na oração, ela pode durar 30 segundos. Você sabia? A perseverança na oração não é aquela oração que você tem que acordar às 5 horas da manhã e orar até às 10 horas da noite, não. A perseverança na oração, a Bíblia ensina que a perseverança é até você ter certeza que os teus problemas não te pertencem mais. A perseverança na oração é ter certeza que agora a tua luta não é mais a tua luta. Há poucos dias eu estava viajando, essa semana agora, estava viajando e estava com um problema na estrada. E aí a minha esposa me mandou uma mensagem: está tudo bem? Eu disse para ela: está tudo bem. E não estava. Eu estava empiado lá no Rio Grande, lá em Gravataí. Aparentemente não estava, e eu super tranquilo. Porque eu lá dentro do meu caminhão eu orei: Deus, não sei qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer falar comigo, eu não sei o que o Senhor quer trabalhar comigo. Agora isso aqui é problema seu. Foi o Senhor que me deu. Dormi, descansei. Era pessoas me ligando: está tudo bem, está tudo bem. Porque não era eles que iam resolver o meu problema. Perseverança, não adianta nós orarmos e começar a falar para o irmão, falar para a irmã: ai, a minha vida está tão difícil, os meus problemas estão aumentando, eu não vou suportar mais. A perseverança na oração não é nós continuar insistindo como uma criança mimada: ai, pai, me ouve, pai, me ouve, pai, me ouve, eu quero isso, eu preciso que o Senhor resolva isso. Não, a perseverança é fazer como manda a palavra. A perseverança é você orar, confiar em Deus, aleluia. E aí confiar naquele texto que diz assim, ó: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque é Ele que tem cuidado de vós. Isso é perseverança na oração, é ter confiança na tua oração, é ter comunhão com quem você está conversando. A perseverança na oração é ter a certeza que eu tenho intimidade com o pastor Francisco, e eu vou pedir alguma coisa para o pastor Francisco, e não vou precisar enrolar ele, não. É dizer: o pastor Francisco, eu preciso que o senhor venha aqui quinta-feira ou sábado, eu preciso que o senhor venha aqui. Amém? Encerrou a conversa. A perseverança é assim. A oração pode durar 30 segundos. Aleluia. Até você ter condições de dizer: esse problema não é mais meu. Ali no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28, o que diz a Bíblia? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí eu vou orar. Só que às vezes nós oramos e não recebemos. Aí a Bíblia diz assim, ó: pedi e não recebeis, porque pedes mal. Por que muitas vezes nós pedimos mal? Não é nem pela qualidade ou forma das palavras, porque Deus entende se nós não falar nenhuma palavra. Às vezes nós pedimos mal porque nós pedimos a Deus e nem nós mesmos acreditamos. Eu queria tanto que Deus fizesse, mas eu acho que Deus não vai fazer. Eu preciso tanto dessa vitória, mas eu acho que não vai chegar. É por isso que você está sofrendo.
É por isso que ainda Deus não te respondeu. Eu preciso tanto que o meu pai volte para a casa do Senhor, só que eu acho que Ele não vai trazer. Eu preciso tanto que o Senhor tire o meu filho lá das drogas, que tire a minha filha lá das drogas, mas eu acho que eu vou morrer e não vou conseguir ver isso. É por isso que você não recebe, porque você pede mal. Perseverança é fé. Perseverança é fé. Aleluia. Orar é orar e sustentar aquilo que crê, aquilo que pede. Perseverar é ter certeza que aquilo vai acontecer, como já foi dito aqui. Isso é perseverança. Perseverança. Irmãos, hoje eu estava ali em casa, agora à tarde, e eu estava orando a Deus. Deus, eu queria que o Senhor me desse uma palavra de ânimo para a igreja, de coragem, de incentivo, porque a tua igreja anda muito abatida. A igreja hoje, irmão, está sendo muito perseguida. A igreja hoje está muito cheia de problema. E como é bom quando a gente prega, pastor Francisco, uma palavra assim de promessa. Como é bom quando a gente prega assim uma palavra de profética, de prosperidade, uma palavra de bênção sobre a tua vida. Só que a palavra hoje que eu tenho de Deus para a tua vida é: seja feita conforme a tua fé. Não adianta nada o pastor se esforçar em orar para você por aquilo que você não acredita. Às vezes, pastor, uma vez eu entrei num propósito de uma pessoa, que o propósito foi tão forte, irmãos, que o inimigo entrou dentro da igreja às 3 horas da manhã. Eu entrei num propósito de uma pessoa, e aí para essa pessoa não precisar ir lá na igreja de madrugada, eu disse para essa pessoa: não, vamos fazer assim, é todos os dias 3 da manhã, você ora na sua casa e eu vou entrar dentro da igreja e vou orar na igreja. E aí um dia eu estava orando assim, pastor Francisco, que eram as cadeirinhas de plástico. Eu estava orando assim, tinha 2 cadeiras que assim, e o violão estava ali, na terceira cadeira. E eu estava orando ali porque eu tinha fé. Eu estava orando ali com fé, irmãos, porque eu sei em quem eu creio. E ali aquele meu violão que estava em cima da cadeira, na terceira cadeira, pastor Francisco, vou para frente do púlpito. E eu disse: é grande, é tremendo a bênção que Deus vai fazer na vida desta mulher. E aí a bênção chegou. A bênção aconteceu. As coisas mudaram. E aí quando tudo deu certo, eu não preciso mais de Jesus. A pior coisa do ser humano é a ingratidão. A pior coisa do ser humano é nós sermos ingratos com nós mesmos, seres humanos, e pior ainda com Deus. Irmãos, eu estava conversando hoje com uma pessoa que não é cristão, e aí conversando referente ao trabalho, e aí ele me disse: tá, mas por que quando tu viaja assim, não era melhor para ti tu ficar e de repente conseguir um outro trabalho na volta e coisa e tal, tu não ia ganhar mais? E eu ia. Só meu compromisso não é esse. Quem me sustenta não é esse. Esse aí é só desculpa, né? Quem me sustenta é o Senhor. Só quem sabe da onde Deus te tirou é você mesmo. Só quem sabe o compromisso que você tem com Deus é você mesmo. Só que a coisa está difícil, ei, persevere em oração. Crê naquilo que você está orando. Crê naquilo que você está orando. Ai, mas eu estou orando há tanto tempo e não recebo. Persevera, acredita.
Porque a palavra de Deus para a tua vida hoje é, e vou dizer mais uma vez, seja feita conforme a tua fé. Irmãos, nós fizemos uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda era um menino, um congresso com um conferencista e ele tinha o dom de curar. E ali eu vi, meus amados irmãos, com esses olhos, pessoas levantarem de cadeiras de roda. Ali nós arrecadamos mais de 250 pares de muleta, de pessoas que chegaram ali deficientes e voltaram correndo, andando para suas casas. Ali nós vimos tumores sendo expelidos de pessoas. Ali nós vimos pessoas expulsando câncer naquele lugar. Nós vimos ali todos os tipos de milagre. Assim como nós também vimos pessoas que não foram curadas. E aí, será que o poder, a bênção é maior para um do que para outro? A probabilidade é a mesma, a graça é a mesma. O que muda é o quê? É a perseverança, é a fé. Você está crendo naquilo que você ora? Você está acreditando naquilo que você ora? Eu quero orar com você, meus amados irmãos. Hoje a palavra não é assim de muita gritaria. Hoje nós não pulemos, hoje não, né? Irmãos, a Bíblia diz que Deus, houve um grande vento e Deus não estava no vento. Às vezes nós vemos movimento dentro da igreja, pastores, é gente pulando, correndo para frente, para trás, dando cambalhota, saltando em cima do púlpito, saltando fora da igreja. Não. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo é quando você se deixa ser levado pelo Espírito. É abrir o teu coração. Passa aqui, irmã. Cadê a irmã Daniela? Passa aqui, irmã Daniela. Venha louvar a Deus. Eu quero orar com você. E eu quero te dizer que a tua bênção só não chegou, sabe por quê? Por sua causa. Uma vez eu fui chamado para orar na casa de uma pessoa. E Deus disse, não vai. E eu não fui. Aí essa pessoa me chamou de novo no outro dia. E eu disse, não, hoje vou. Só que chegou no momento, Deus disse, não vai, e eu não fui. E aí um dia, passou uns dias, eu estava me arrumando para ir para a igreja, e aí Deus disse assim, agora tu vai lá. Só que avisa que eu não vou curar. Você compreende? Como é que Deus vai te abençoar se você não crê? Qual é a tua petição? Qual é a tua oração? Qual é a tua necessidade? Você crê nisso? Aquela mulher do fluxo de sangue disse, olha, se eu tão somente tocar na orla do Senhor. Jairo queria levar Jesus para casa. Muitos querem que Jesus se materialize na frente dele. Ei, Jesus não vai fazer isso, meu irmão. Jesus não vai fazer isso, minha irmã. Não. Se você apenas clamar, se você apenas orar, aleluia, Ele vai ouvir a tua oração, se você tiver fé. Eu não sei o teu problema, a tua causa, a tua dor, a tua necessidade, mas eu te pergunto, só quem tem fé, passe aqui na frente, eu quero orar com você. Só se você tiver fé. Se você tiver dúvida, não vem, que daí eu vou orar por mim mesmo, que eu também tenho pedidos, eu também tenho necessidades. Eu tenho fé, porque eu já coloquei todos eles nos pés do Senhor e agora estou descansando. Aleluia. Está tudo bem contigo? Vai tudo bem na tua casa? Está tudo bem na tua família? Ou você já desistiu de orar? Você já desistiu de pedir porque acha que Deus não vai te ouvir? Se você continuar com esse pensamento, ei, Deus não vai te ouvir mesmo. Mas Ele quer que você acredite. Ele quer que você tenha fé. Ele quer que você persista na oração. Se são esses, nós vamos orar. E você não vai levar a bênção se não quiser, porque você não crê. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos orar, irmãos.